Bom dia, crianças! Hoje nós estamos aqui para fazer as correções da atividade do livro A Conquista da Matemática, volume 4. Vamos fazer as correções das páginas 210 a 212. Então, vamos lá? Abrindo o livro. Nós hoje vamos estudar sobre as posições relativas das retas. Olha só. As retas, elas podem ser classificadas de acordo com a posição que elas têm uma em relação à outra. Quando nós observamos o primeiro par de retas aqui, ó, formado na linha do trem, nós temos aqui essa reta e essa reta, nós percebemos que a distância entre essa e essa é sempre a mesma. Se a gente medir, a gente vai ver que ela é um pouco mais de 1 centímetro. E essa distância é sempre a mesma. Quando essas retas são representadas aqui, a gente vê melhor. Olha só. Essas retas aqui, elas são a primeira, uma reta que passa pelo ponto A e depois passa pelo ponto B. E a segunda reta passa pelo ponto C e passa pelo ponto D e continua. Se você medir a distância entre o ponto A e o ponto C, você vai ver que a distância é de 1 centímetro. Essa distância de 1 centímetro, ela vai continuar a mesma. Se você medir entre B e D, também é 1 centímetro. Então, quando as retas, elas estão posicionadas de forma que a distância entre elas, esse espaço entre elas aqui, ó, vai ser sempre o mesmo, a posição que elas estão, vai dar sempre um espaço, o espaçamento entre elas é sempre o mesmo, a gente chama essas retas de retas paralelas, tá certo? Retas paralelas. Elas também, se você observar, elas não têm nenhum ponto de cruzamento. Se eu prolongar essa reta tanto para a esquerda quanto para a direita, o espaçamento vai ser sempre o mesmo, infinitamente. Elas nunca vão se cruzar, tá vendo? O espaço vai ser sempre o mesmo. Então, retas paralelas, elas não têm nenhum ponto de cruzamento. O segundo tipo de retas que a gente vai ver nessa página são as retas que têm um ponto de cruzamento. Observa, a primeira reta, nós temos aqui uma reta que passa no ponto A, e continua e passa pelo ponto B e continua infinitamente. A segunda reta, ela passa pelo ponto C e passa pelo ponto B. Se você observar, elas têm um ponto de encontro, que é o ponto E. A primeira reta, ela passa pelo ponto E e segue para o ponto B. A segunda reta, ela passa pelo ponto E e continua para o ponto D e assim por diante. Esse ponto E, ele é comum tanto à primeira reta quanto à segunda reta. Então, esse pontinho aqui de encontro pertence às duas retas. Quando duas retas se cruzam no mesmo ponto, a gente classifica elas, a gente chama elas, dá o nome para elas de retas concorrentes. Elas concorrem no mesmo ponto. Olha só, tem um ponto de encontro, que é de uma e de outra, ok? Quando esse ponto de encontro, olha só, essas duas retas aqui também. Essa primeira reta passa pelo ponto A, passa pelo ponto B. A segunda reta passa pelo ponto C e passa pelo ponto D. Muito bem. Esse ponto aqui, ó, é comum às duas, certo? Nós temos um pontinho de encontro aqui. Elas se cruzam. Só que elas se cruzam de uma forma muito especial. Elas se cruzam formando, olha, o papelzinho que a gente fez, vocês se lembram? O que é isso aqui que nós fizemos semana passada? Medidor de ângulo reto, lembra? Olha só. Essas duas retas aqui, quando elas se encontram, elas formam ângulos retos.
ângulos de 90 graus, olha só. 4 ângulos de 90 graus. Quando as retas se cruzam, formando ângulos de 90 graus, nós chamamos essas retas de perpendiculares. Então, quando o ponto de cruzamento forma ângulo reto, nós temos retas perpendiculares. Quando elas se cruzam, mas não formam ângulos retos, elas são retas concorrentes. Muito bem, então agora vamos para as atividades da página 211. Atividade número 1. As representações abaixo são retas paralelas ou concorrentes. Justifique. Olha só, pessoal, quando eu olho assim, fica parecendo, né? Eu olho assim superficialmente, parece que são retas paralelas porque elas não se cruzam. Mas olha o que acontece com essas retas se eu resolver prolongá-las. Olha só. Vocês sabem que as retas, elas são infinitas, né? Para um lado e para o outro. Então, eu vou prolongar essa reta aqui e vou prolongar essa reta aqui. Ok? E vou prolongar a segunda reta também. Olha. Mesma posição aqui. Prolongo para a direita, prolongo para a esquerda. Olha só, o que aconteceu com essas retas, gente? Essas retas se encontraram aqui nesse pontinho, ó. Tá vendo? Então, apesar de parecer, no primeiro momento, que elas eram paralelas, se eu observar direito e prolongar, e eu observar bem direitinho, olha, a diferença de espaçamento entre uma e outra, ela vai aumentando conforme eu vou olhando, olha. Então, elas não têm, o espaço aqui entre elas não é o mesmo. Elas, se forem prolongadas, elas vão ter um ponto de encontro. E retas que se encontram, que se cruzam em um determinado ponto, elas são retas concorrentes. Ok? Número 2. Deixa eu organizar aqui para vocês verem a folha inteira, né? Número 2. Observe os pares de retas a seguir e classifique-os como paralelas ou concorrentes. Então, vamos lá? A letra A, nós já temos um ponto de encontro aqui. Retas que se cruzam, retas são concorrentes. Letra B, olha, o espaçamento entre os pontos aqui é sempre o mesmo. Essas retas que não têm ponto em comum são retas paralelas. Letra C, nós temos aqui um cruzamento e usando o meu medidor aqui, ó, eu consigo perceber que elas formam 4 ângulos de 90 graus. 4 ângulos retos, certo? Elas são retas perpendiculares, não é? Só que aqui a atividade perguntou se são paralelas ou concorrentes. As retas que são perpendiculares, elas são também concorrentes. Mas como você é aluno de Dona Cláudia e faz as respostas muito completas, você vai colocar aí embaixo também, ó. Perpendiculares. Elas são concorrentes perpendiculares, porque elas formam ângulos de 90 graus. E a letra D, pessoal, vocês colocaram, continuando aqui nossa correção, a letra D, se você fizer o prolongamento das retas, você vai ver que logo aqui à frente, ó, tem que ser a régua bem retinha, né? Logo aqui à frente, se você continuar, elas vão se cruzar lá na frente, não vão? O espaçamento entre elas começa maior e vai diminuindo. Lá na frente, mais à direita, elas vão se cruzar. Então, elas são retas concorrentes. Bem, questão número 3. Utilizando o ângulo reto de papel que foi construído na página 208, verifique
se as representações dos pares de retas a seguir são retas perpendiculares. Então, agora nós vamos atrás dos ângulos de 90 graus, os ângulos retos, usando aqui o medidor de papel que a gente construiu na aula da semana passada. Muito bem. Então, vamos lá na letra A. Olha, formou um ângulo de 90. Se formou um ângulo de 90, gente, logo já vai formar os 4, tá? Ó, tá vendo? Os 4 são de 90 graus. Então, a letra A pode marcar, são retas perpendiculares. Vamos para a letra B? Letra B. Vamos medir aqui. Formou ângulo de 90 graus? Não formou, sobrou espaço, tá vendo? Esse aqui é maior do que 90. Vamos olhar o lado de cá? Olha, esse lado de cá, ele é menor, tá vendo que a reta tá mais fechadinha aqui, ó? Ó. Então, aqui não forma ângulo de 90 graus. Não são, elas são concorrentes, mas não são perpendiculares. Letra C, vai formar ângulo de 90? Eu tô vendo que esse aqui tá bem retinho assim, e esse aqui tá mais inclinado, olha, não forma, tá vendo? Ó. Nós temos 2 ângulos menores e 2 ângulos maiores, tá vendo? Então, essa aqui é concorrente, mas não é perpendicular. E na letra D, nós temos ângulo reto sendo formado, ângulo de 90 graus. Nós temos aqui retas perpendiculares. Então, aqui ficou letra A e letra D. Vamos para a última página de correção. Página 212, questão 4. Utilizando uma régua, represente 2 retas paralelas entre si. Uma delas passando pelo ponto A e B, já vou colocar aqui, ó. Ponto A, ponto B, vou desenhar a reta. Lembrando que a reta, ela não tem começo nem fim, então ela tem que começar antes de A, passar por A e B e continuar, tá bom? E a outra reta passando pelos pontos C e D. Presta atenção. Eu tenho que posicionar aqui e medir, tá bom? Eu vou colocar a distância entre minhas retas de 2 centímetros. Vou marcar aqui o ponto C. E aí, aqui, mais na frente, também 2 centímetros, tá bom? Eu coloquei a distância de 2 centímetros. Você pode ter colocado de 1,5, depende aí de como ficou seu desenho. Mas você tem que observar que a distância entre as retas, nos 2 pontos aqui, no ponto C e no ponto D, tem que ser a mesma distância, tá bom? As retas, para serem paralelas, elas têm que ter esse espaçamento aqui igualzinho. Sem pontos que se cruzem, nem no desenho e nem se eu prolongar o desenho, tá bom? Então, o espaçamento aqui tem que ser o mesmo. Daqui e daqui. Questão número 5. Observe as retas representadas nas figuras planas abaixo. Marque com o X as figuras cujas retas representadas são paralelas. Então, olha só. Aqui na letra A, nessa figura aqui, que é um quadrado, né? Foi representado 2 retas aqui, ó. Essa e essa. Elas são paralelas? Sim, elas são paralelas. A distância entre elas aqui é sempre a mesma. Elas não têm ponto de cruzamento. Então, aqui, eu quero as retas que são paralelas. Então, essa aqui é paralela, marca um X. Letra B. Representou. Letra B, nós temos aqui essa reta. E essa, sendo representada no triângulo amarelo, né? Nós temos aqui um ponto de cruzamento. Então, elas são retas concorrentes. Elas não são paralelas, porque elas têm um ponto de cruzamento, certo? Letra C. Essa reta aqui. E essa reta aqui. Elas são paralelas, sim. Por quê? Elas têm um ponto de... Elas não têm nenhum ponto de cruzamento. A distância entre elas é sempre a mesma. Então, essas também são paralelas. E na letra D, nós também temos retas paralelas, olha. Essa reta não tem ponto de cruzamento com essa reta.
A distância entre elas também é sempre a mesma. Então, são retas paralelas. Questão 6. Com uma régua, siga as instruções abaixo e faça um desenho no espaço disponível. Represente uma reta passando por dois pontos, A e B. Então, vamos lá? Ponto A, ponto B. E eu vou passar uma reta. Começa antes do A, termina depois do B, porque reta não tem fim. Agora, represente outra reta, perpendicular à reta traçada, passando por dois pontos, C e D. Gente, perpendicular, ela tem que formar ângulo de 90 graus, não é isso? Então, eu vou colocar meu medidor aqui, ó. Já vou marcar que tem que ser 90 graus, tá certo? 90 aqui. Ó, 90 aqui, tá certo? E aí, eu vou passar a reta aqui, ó, bem certinha. E aí, eu marco nelas o ponto C e o ponto D. Lembrando que quando é perpendicular, forma ângulo reto, ângulo de 90 graus. Então, eu tenho que fazer aqui aquele quadradinho que indica ângulo de 90 graus, tá vendo? Ó, quadradinho com pinguim. E aí, eu faço nos 4 ângulos retos que se formam nessa figura que representa duas retas com um ponto de cruzamento, formando ângulos retos, que são chamadas de retas perpendiculares, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.